Pronto. Vamos então dar início ao painel, à primeira sessão COP28, principais conclusões, tema que não podia ser mais atual em virtude da assinatura do acordo esta manhã. Eu chamava então o Sr. Professor Filipe Duarte Santos, passava-lhe então a palavra. Obrigada. Prefere usar para falar? Estar em pé, Estou em pé, eu prefiro estar em pé. Muito bom dia a todas e todos. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Sociedade de Geografia, a Sra. Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas e o Sr. Presidente do INIAV. Queria agradecer o convite para estar aqui presente convosco e partilhar algumas reflexões sobre este tema. É um dia muito bem escolhido para esta reunião, porque conjuga-se com notícias positivas da COP, e eu iria, enfim, começar por dizer algumas palavras sobre isso, embora depois também refira isso mais em detalhe, mas, de facto, é muito interessante verificar que houve consenso em escrever nos resultados oficiais da COP que é necessário fazer uma transição dos combustíveis fósseis para formas de energia descarbonizadas, portanto isso é um avanço, mas é necessário ter presente que, por enquanto, são palavras escritas num papel e agora é necessário passar à prática. Bom, eu tenho 20 minutos, foi aquilo que me foi dito, de maneira que vou concentrar-me em algumas, se me permitem, em algumas ideias. E a primeira, ideias que são factos, que correspondem a factos, mas quer dizer, que gostaria de conseguir transmitir. E a primeira de todas é que há uma correlação notável entre a temperatura média global da atmosfera à superfície e a concentração de dióxido de carbono. E se repararem, aqui neste gráfico vai até 800 mil anos atrás, essa correlação está muito clara. Aquelas oscilações são oscilações na temperatura média global da atmosfera, mas também oscilações na concentração de gases com efeito de estufa, que estão a azul, a temperatura a vermelho, e, para ser mais claro, esta figura aqui mostra o momento atual no Holoceno. Isto aqui é 100 mil anos atrás, 200 mil anos atrás. Aqui tínhamos um período glacial, aqui tínhamos um período interglacial. E reparem que a temperatura, aqui o que aconteceu foi que houve, por influência de pequenas modificações na órbita e no eixo, na posição do eixo da Terra e no movimento de precessão, houve uma variação da temperatura e a concentração de CO2 acompanhou essa variação de temperatura. Agora, o que está a passar é o contrário. Há um aumento da concentração do CO2 e a temperatura aumenta devido a esse facto. Diminuiria se a concentração diminuísse. Portanto, há uma correlação muito forte e não tenho oportunidade a explicar mais, mas há uma correlação realmente muito forte. Portanto, essa era a primeira ideia que gostava de transmitir. O segundo aspecto é que os principais gases com efeito de estufa têm uma concentração que está a aumentar. Está ali o dióxido de carbono à esquerda, o metano e o óxido nitroso. Reparem como o metano está a aumentar. A concentração do metano está a aumentar. Esteve estabilizada por volta do ano 2000 até 2010, mais ou menos, 2007, e disparou. Não se sabe ao certo porquê. Não se sabe ao certo porque há muita biografia sobre isso, mas é uma coisa que... Mas eu vou dizer um pouco mais sobre isso à frente. Isto são cenários, não é? São o cenário de Paris, mas estão a ver que o cenário de Paris
que é 2 graus, a temperatura só começa a decrescer lá para 2100. Estão a ver? Portanto, é praticamente constante. Depois o 3 graus é aquilo que corresponde aos atuais compromissos que os países fizeram, não é? Os atuais compromissos que os países fizeram. Esperemos que vão fazer compromissos mais ambiciosos no futuro. Aqui é outro aspecto que me parece central, é que nós conseguimos, enfim, não é um plural mas estático, é simplesmente a ciência. A ciência consegue prever com bastante fiabilidade a evolução da temperatura média global da atmosfera. E isto são previsões que se fizeram em 2004, e essas previsões estão indicadas a preto, que é a média de um conjunto de corridas dos modelos. Portanto, a incerteza, estão a ver, a média, e a média acerta com aquilo que se observou. Aquela barrazinha lá ao fundo, que diz 2003, é a previsão da temperatura para este ano, que tem uma barra de erro, porque em ciência há sempre barras de erro, não é? Quer dizer, nós não temos valores exatos. Agora, não temos uma boa capacidade de prever os fenómenos extremos. Temos uma boa capacidade de prever as médias, mas os extremos, muito mais difícil. Portanto, não temos capacidade de prever se próximo, daqui a um ano, vamos ter uma seca de 2 anos, ou se vamos ter chuvas torrenciais, não sabemos prever isso. Portanto, é, digamos, a terceira ideia. Aqui é um pouco mais complexo, mas é assim, aquela oscilação que está ali é a corrente de Jacto. A corrente de Jacto que leva a que se leve menos tempo de avião de Nova Iorque para Lisboa do que Lisboa para Nova Iorque. Bom, essa corrente de Jacto tem oscilações, estão a ver? Oscilações. E devido às alterações climáticas, essa corrente de Jacto hoje em dia tem meandros, como se fosse um rio, mais acentuados, meandros mais acentuados. E a chuva acompanha a corrente de Jacto. Isto dito de uma maneira muito simplificada. O que está abaixo da corrente de Jacto são zonas quentes e secas que alternam depois com zonas úmidas. Porque a corrente de Jacto passa por aqui, estão a ver? A corrente de Jacto faz assim, 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 assim e assim. Portanto, o problema é que atualmente a corrente de Jacto tende a ficar estabilizada durante muito tempo. Portanto, quando fica estabilizada durante muito tempo, significa que nesta zona há uma tendência de seca. E há seca, 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 seca. Aqui chove muito, 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 muito. Aqui há seca, seca. Estão a ver? É esta situação. Bom, aqui é mostrar como na Califórnia, que teve uma seca de muitos anos, gravíssima, a certa altura veio uma quantidade de precipitação muito intensa. Bom, isto, não sei se... Mas repararam, quer dizer, efetivamente, houve precipitações muito abundantes, são os rios atmosféricos extremos, que causam esta precipitação muito intensa. Portanto, agora, outra ideia que me parece muito importante conseguir transmitir, que é, as emissões é uma coisa, a concentração é outra. As emissões crescem, estão a ver, isto vem de 1750, as emissões crescem, e devido ao crescimento das emissões, estou a falar do CO2 porque é o principal gás com efeito de estufa, mas devido às emissões, a concentração também cresce. É a concentração que determina a mudança climática. A mudança climática não é determinada pelas emissões. As emissões são um primeiro passo que leva a um aumento da concentração e essa concentração é que determina a intensidade maior ou menor das mudanças climáticas. E a pergunta é, então como é que nós fazemos decrescer a concentração? Só conseguimos fazer decrescer a concentração se as emissões ficarem neutras, chegarem aqui. Bom, o que é isso de serem neutras?
Bom, isto é uma figura que não interessa muito, quer dizer, portanto, é a concentração sempre a aumentar. E porquê? Porque dependemos em cerca de 80% dos combustíveis fósseis, também é conhecido. Bom, cá está. Portanto, estão a ver lá em cima aquela mancha assim azul, são as políticas atuais que nos deixam próximo dos tais 3 graus, não é? 2,6 a 2,9 graus. Isto é a trajetória por 1,5, mas estão a ver que aqui fica negativa, não é? Fica negativa. Emissões negativas. E essas emissões negativas, hoje em dia, já são essenciais. Não é? E por isso é que há toda uma linguagem um pouco hermética, como unabated fossil fuels, que tem a ver com o facto de que é necessário termos emissões negativas. Isto é captura e sequestro de carbono, com utilização do CO2 e captura direta de carbono da atmosfera. Aqui mostra-se isso de uma forma um pouco mais clara. Estão a ver? Estas trajetórias de 1,5 são abruptas, portanto, se quiserem a minha opinião de cientista, já não é possível deixar de ultrapassar 1,5 graus. Esta é a opinião dos cientistas. Mas temos que fazer todo o esforço para que se reduzam o mais possível as emissões. Porquê é que não é possível? Porque seria uma trajetória de diminuição das emissões muito abrupta e a economia mundial não aguenta, as pessoas não aguentam essa transição tão rápida. A transição fica mais suave se tivermos emissões negativas, estão a ver? Que é a trajetória a vermelho. Bom, e esta aqui é a última das ideias que eu gostava de transmitir, que é o seguinte, é um bocado esquemática. Isto eu esqueci de pôr aqui a referência, isto é de um cientista chamado Archer, que é da Universidade de Chicago. A América, todos nós sabemos como é, não é? Tem coisas maravilhosas e tem coisas, enfim, que não são nada maravilhosas. Portanto, aquilo são as emissões, estão a ver, lá em cima são as emissões e a cair abruptamente. Bom, ali caem verticalmente, não é? É um modelo simplificado. Portanto, qual é o período? 200 anos. Qual é o período de 200 anos que estamos a falar? 1900 a 2100, não é? 200 anos. Portanto, podia ser uma queda abrupta em 2000, não foi? Em 2050, é o amarelo escuro, ou em 2100. O que é que acontece à concentração, que é que determina o clima? Bom, sobe e depois desce, mas estão a ver, desce muito lentamente. Isto aqui, não é? Isto aqui é 2400, não é? 2400. Portanto, estão a ver, quer dizer, é muito lento. E o que é que acontece? A concentração. O que é que acontece à temperatura? Decresce também muito lentamente. Estão a ver? Portanto, temos connosco, a narrativa da ciência, este problema durante muito tempo. Quanto ao metano, eu não vou ter tempo para dizer, mas aquele aumento que está ali, provavelmente é causado, ou é em parte causado, por uma retroação positiva das zonas úmidas das regiões equatoriais. Quer dizer, como a temperatura aumenta, nas regiões tropicais e extratropicais, há mais produtividade nas zonas úmidas, isso significa que há mais produção de metano, e 5 minutos. E, portanto, estão a ver, quer dizer, a parte humana é muito importante do metano, mas há uma parte natural e, aparentemente, há uma parte que resulta de uma retroação positiva. Agora, isto é para mostrar as emissões de metano à escala mundial associadas à exploração de combustíveis fósseis, e a COP falou sobre isso. Aqui para mostrar a importância das zonas úmidas na produção de metano, estão a ver? É uma coisa brutal. Aqui só para dizer que temos tecnologias
que nos permitem fazer a transição energética, em particular os combustíveis sintéticos, a energia fotovoltaica, etc. Uma imagem da China, das principais conclusões da COP. Bom, eu tenho a impressão que vou saltar isto e vou passar aqui uma coisa. Aqui, esta acho que é interessante, que é a agricultura até agora. Uma coisa que eu gostava de dizer que é o seguinte: eu estou convencido que uma das razões porque houve vergonha de não chegar a uma conclusão relativamente aos combustíveis fósseis e, portanto, incluir a transição no comunicado final, foi porque, à escala mundial, começa-se a ter a percepção de que a segurança alimentar do mundo está a começar a ficar em perigo. Estou convencido disso. Aliás, a COP fez uma declaração nesse sentido muito clara. Tenho a impressão que a vergonha resultou disso. E estão a ver que o investimento na agricultura, que é este aqui, é extremamente baixo comparado com outros, como os sistemas energéticos. Aqui são, enfim, os danos. Aqui é que o setor agroflorestal é mais sensível. Temperaturas extremas, estão a ver? Temperaturas extremas. Temperaturas extremas e depois secas. Bom, aqui aquilo que eu estava a referir é a declaração, assinar uma declaração. Há várias iniciativas muito importantes sobre a questão da alimentação e da agricultura, que foram decididas na COP. Eu não tenho tempo para detalhar sobre isso, mas gostava de me... aquela declaração da COP 28 sobre agricultura sustentável, sistemas alimentares resilientes e ação climática. A primeira deste tipo numa COP. Portanto, eu penso que isso talvez seja, enfim, para este setor agroflorestal, seja o mais importante que foi decidido. A Península Ibérica, estão a ver, é difícil dizer que Portugal não tem água, não é? Comparado com Espanha. Comparado com Espanha, é difícil, não é? Porque as zonas azuis, não é? E as zonas vermelhas são precipitações bastante intensas, ao passo que toda esta zona aqui está a ficar, não é árida, é hiperárida. Hiperárida. E pronto, aqui são, enfim, anos mais secos em Portugal, sucessivos. Aqui, isto também é uma coisa que 3 graus, a diminuição da precipitação média é mais forte do que 2 graus, do que 1,5 graus. Finalmente, aqui um artigo muito recente, que é a combinação de calor excessivo e seca, que torna-se mais provável, cada vez mais provável na Europa. É um artigo muito recente na Nature, publicado há dias. E agora aqui são umas reflexões finais. Isto aqui é a temperatura. A temperatura em Portugal aumentou de 14,26 em a temperatura média anual. 14,26 em 1901 para 16,19 em 2021. Estão a ver? Portanto, já é um aumento de quase 2 graus. Quase 2 graus. Temperatura média. Aqui é a questão da evapotranspiração, estão a ver, e portanto, do índice de aridez, a precipitação sobre a evapotranspiração potencial, portanto, inclui a temperatura e a precipitação, e estas zonas semiáridas estão a avançar no país. Isso é realmente preocupante. Enfim, na minha maneira de ver, é realmente algo preocupante. Bom, eu vou passar agora para a adaptação, e há aqui também uma ideia que eu gostava de poder transmitir, é que a adaptação é fundamental. Tem-se dado muita atenção à mitigação, à redução das emissões, mas a adaptação é uma coisa essencial para nós portugueses. Assim como em Espanha é essencial a adaptação para os espanhóis, assim como em França, etc., por aí fora. Quer dizer, portanto, nós devemos dar mais atenção à adaptação e criar resiliência no nosso país nos vários setores. E o setor da agricultura é dos setores mais vulneráveis. Portanto, agora, para fazer a adaptação planeada, exige multidisciplinaridade.
ou seja, conhecimentos multidisciplinares. Portanto, existem conhecimentos sobre o setor da agricultura, agroflorestal e pecuária, sobre recursos hídricos, sobre solos e biodiversidade e sobre a economia de mercado. É necessário diálogo e cooperação entre profissionais destes setores. Sem essa cooperação e conhecimento integrado, é muito pouco provável que a capacidade de adaptação e a resiliência do setor aumentem. Pela parte do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, devo dizer que há bastantes meses que há um grupo de trabalho que está a fazer uma reflexão sobre o nexo entre a agricultura, a água, os solos e a biodiversidade. Tem sido um processo difícil, mas tem havido diálogo e espero que na próxima sexta-feira esse texto seja aprovado e disponibilizado para todas as entidades. São enviados ao Presidente da República, a todos os membros do Governo e ficam acessíveis no site do Conselho. E estou a terminar. Portanto, a que é que nós temos que nos adaptar? A um aumento da temperatura média global para mais de 1,5 até 2050. Eu penso que isso é inevitável, não vale a pena estar, enfim, a mastigar as palavras. Eu sou cientista, não sou político. A diminuição progressiva da média da precipitação anual em Portugal continental. Aumento da variabilidade do regime hidrológico, uma grande variabilidade, enorme variabilidade. Temos um ano com bastante precipitação e depois temos 2 anos de seca, depende da região do país, e sobretudo uma forte assimetria da precipitação de norte para sul de Portugal. Mas reparem, em termos absolutos, a precipitação também diminui no norte e no centro. Não é só no sul que está a diminuir em toda a Península Ibérica. Agora, o que acontece é que, em termos de escassez da água, a assimetria é que é brutal agora. Faço-me entender, quer dizer, porque no sul estava-se mais perto da escassez de água, ou já havia escassez de água em alguns anos. E agora essa escassez é mais notória. Faço-me entender. Portanto, a assimetria é, sobretudo, na escassez de água. Há uma assimetria na precipitação. Mas, quer dizer, essa sempre houve. Agora, o que ela agora provoca é uma assimetria na escassez de água. E penso eu a terminar. As políticas públicas em Portugal tiveram um grande sucesso no passado. Reparem que... mas há uma tendência... Quer dizer, no fundo, penso que os desafios atuais não se têm ido ao encontro desses desafios atuais no setor da água e no setor da agricultura, no setor agroflorestal. Portanto, uma maioria das políticas de gestão da água nos setores urbano, agrícola e industrial, complementadas por investimentos adequados para enfrentar os novos desafios climáticos. E aqui, penso que esta figura é significativa, é de um relatório da OCDE sobre Portugal. Estão a ver o produto interno bruto real, a preto, não tem crescido muito. Quer dizer, um país com poucas disponibilidades económicas e financeiras tem mais dificuldade em se adaptar. Portanto, se nós não tivermos um crescimento económico, se nós continuarmos próximo dos países que na União Europeia estão, enfim, com mais dificuldades económicas e que têm um menor PIB per capita, temos dificuldade em nos adaptar. Mesmo com todos os fundos que venham, e é muito diferente, não é? Serem fundos que vêm da União Europeia ou ser do Orçamento de Estado do nosso país. É muito diferente, são coisas muito diferentes. E reparem, aqueles 2 pontinhos, estão a ver? Há uma insustentabilidade na água, que é marcada por aqueles 2 pontos a preto. Portanto, eu vou passar isto. Não, desculpem, queria aqui acabar. Oh, diabo, agora, como é que é? Não. Gostava de mostrar aqui o último slide. Peço desculpa deste lapso. Mas é uma... Ai, meu Deus. Bom, é o que eu queria dizer. O que eu queria dizer simplesmente é que é a altura, e já foi dito por outros intervenientes antes de mim, que é a altura de passar à ação. Não é? É a altura, de facto, já existem muitos estudos, mas a adaptação às alterações climáticas no setor da agricultura, no setor dos recursos hídricos, é realmente essencial neste momento, enfim, para termos
enfim, um bom futuro. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Sr. Professor. Eu chamava agora o moderador desta sessão, que é o engenheiro Pedro Santos. E chamo também o engenheiro António Gonçalves Ferreira. Professora Helena Freitas. E o Dr. Pedro Ribeiro. Muito obrigada. Sim, sim. Obrigada. Sim, sim. Agora pode dar. Sim, senhor. Muito bom dia a todos. Antes de mais, é um prazer poder estar a moderar esta mesa, poder fazer parte de uma discussão tão importante para o setor agroflorestal e poder estar aqui nesta sala tão carismática e tão emblemática e portanto, é de facto aqui um prazer, apesar de terem pregado a partida e de terem chamado só Pedro Santo, eu, enfim, nem em casa. De qualquer das maneiras, nós vamos estar a falar sobre um tema muito atual, aqui a pedido do professor Filipe Duarte Santos. Ontem à noite tive que ligar para o presidente da COP para lhe dizer para se despachar, para nós termos tema para esta conversa, porque senão isto ficava vazio de conteúdo e pronto, finalmente tivemos a boa surpresa que foi feito um texto que conseguiu conciliar alguns das pontas soltas que ainda persistiam, mas como disse o professor e bem, antes desta declaração final já tinha havido para o setor agrícola e alimentar uma declaração que tinha conseguido conciliar o consenso de 134 países e eu acho muito relevante que afirmaram em conjunto a importância que o setor agrícola tem para poder fazer transformações significativas nas alterações climáticas e que é necessário políticas que garantam um aumento do rendimento, um aumento da produtividade, um aumento da capacidade de resiliência dos sistemas alimentares que possam garantir a tal segurança alimentar que muitas vezes na Europa nos esquecemos que para a maior parte dos países a segurança alimentar ainda é acesso a alimentos e não ter alimentos de qualidade como é na Europa. Desculpem esta introdução, nós em Portugal, as emissões do nosso setor de 2020 ainda representavam são 12,2% do total das emissões e se virmos uma análise histórica, a agricultura tem mantido mais ou menos uma percentagem muito estável e isto tem a ver com a nossa capacidade, a nossa melhoria marginal é relativamente curta porque não temos uma grande capacidade de melhorar alguma parte dos nossos sistemas, porque de facto já a esmagadora maioria daquela agricultura que pode ter mais emissões já tem muito grau de otimização. No entanto, muitas vezes esquecemos, mas a nível global esses sistemas alimentares pesam, segundo um estudo que tinha sido feito pela FAO e com a JRC, em 2015 apurava-se que ainda pesavam 34% do total das emissões, os sistemas alimentares, em que 50% disto era tudo o que estava
à frente da produção, tudo o que tinha a ver com o embalamento, com o transporte, com o processamento, e portanto estas fases fazem parte também do nosso sistema alimentar e fazem parte da nossa cadeia. Portanto, nós estamos integrados, temos tendência muitas vezes de olhar só para o nosso sistema produtivo e para a nossa produção, e é aí que nos temos que focar sem dúvida, mas de facto há aqui uma cadeia de abastecimento agroalimentar que tem um peso também nas emissões que não é desprezível e que também ele tem que ser otimizado e que tem que ser melhorado. Mas pronto, faço esta apresentação do professor, e eu peço desculpa de ter precipitado e a certa altura teve que acelerar um bocadinho, mas eu julgo que as mensagens-chave passaram e, portanto, se calhar uma primeira ronda relativamente rápida, e eu não vou perder muito tempo a apresentar as pessoas, mas uma ronda relativamente rápida, só para um comentário breve àquilo que foi esta apresentação do professor e destes principais impactos, sobretudo nesta parte final, que foram referidos em termos dos impactos que têm para os sistemas alimentares. E, portanto, primeiro aqui é a professora Helena Freitas, da Universidade de Coimbra, e hoje em dia com uma série de outros chapéus também, e uma reconhecida autoridade nestes temas. E, portanto, Helena, um comentário relativamente curto aqui à apresentação do professor. Eu começava por cumprimentar todos e agradecer ao Tiago Silva Pinto o convite para estar aqui nesta sessão, e agradecer a introdução feita já pelo professor Filipe Duarte Santos, e invocar aqui duas condições que penso que são aquelas que me qualificam, digamos, pelo menos para fazer uma primeira análise àquilo que foi feito, e muito bem. Portanto, de facto, a nossa grande referência na autoridade nesta área do clima é, de facto, o professor Filipe Duarte Santos, e, portanto, ele fez aqui, traçou os cenários. Eu sou uma fisiologista vegetal, portanto, trabalho em fisiologia, ecologia, portanto, em relação planta-solo há muitos anos. É a minha, de facto, área de trabalho mais experimental, é de facto ao nível da fisiologia, do comportamento e da amplitude fisiológica de resposta das plantas de uma forma geral e do sistema ecológico, portanto, aos mais diversos fatores, e tendo que, neste caso, todas as variáveis que resultam das alterações climáticas. E, por outro lado, tenho estado também envolvida, portanto, no Programa Europeu para o Risco Climático, portanto, European Risk Assessment, que está em fase de consulta pública desde ontem, e por acaso portanto, integro o Advisory Board e, portanto, acompanho este programa, que vai ser, em princípio, aquele que informará o quadro de financiamento comunitário. Portanto, é um programa que é feito entre a Agência Europeia de Ambiente e a Comissão Europeia. E um dos capítulos é exatamente Food Production and Food Security, portanto, exatamente na dimensão, portanto, à escala europeia, na resposta e os cenários de resposta exatamente aos cenários climáticos. Portanto, ainda não, isto é público, não vou evidentemente elaborar sobre ele, mas, de facto, acho que está aqui uma informação muito relevante, que poderia explorar, mas não faz sentido, uma vez que aqui o propósito é, de facto, fazer uma análise mais dirigida à apresentação do professor Filipe Duarte Santos. De todo modo, só para dizer que existe este documento agora público e que penso que é importante, que é relevante também para o setor. Um dos tópicos, uma das secções, é exatamente dirigida à questão da produção alimentar e da segurança alimentar, duas coisas que todos os que estão aqui sabem que são, enfim, complementares, mas que são abordadas de forma distinta. E, portanto, relativamente à apresentação, eu colocaria a tónica do que foi dito pelo professor Filipe Duarte Santos na última análise que faz, no último comentário, que é absolutamente central, que é, de facto, a questão da adaptação. Nós, de facto, temos estado, sobretudo, centrados na mitigação, e isso tem sido, aliás, a discussão da COP, e o tempo que demoramos, em grande medida, continua a ser exatamente esta dificuldade de percebermos, finalmente, que o caminho tem que ser outro, e, portanto, continuamos a estar um pouco reféns das lógicas da mitigação, que acabam por ajudar ou facilitar, digamos, a nossa contínua cedência, infelizmente, aos grandes interesses nesta área, portanto, dos combustíveis fósseis. Mas, enfim, houve pelo menos um sinal, e o sinal foi realmente muito, muito ténue, mas, enfim, eu também o registro com satisfação, evidentemente, este sinal de que já passaria a adaptação, portanto, em que há pelo menos o propósito de, num determinado horizonte, vamos ver, há um conjunto de sinais que eu penso são positivos e que vale a pena registrar. É claro que o facto de termos conseguido chegar pelo menos a um entendimento que era importante
inscrever no documento final a necessidade de eliminar os combustíveis fósseis, por um lado. Houve também outro sinal muito positivo, que é um sinal da equidade, da necessidade, de facto, que a resposta seja uma resposta à escala global, portanto, que tenhamos capacidade para capacitar os países à escala global para que este movimento, que tem que ser necessariamente um movimento coletivo, todos sabemos que grande parte das emissões resultam de um conjunto muito restrito de países, não é? 80% julgo eu de 10 países, portanto, sabe o professor Filipe Nortante melhor que eu, e sabemos também que, de uma forma, que o continente africano, no conjunto, contribui para 4% das emissões e, portanto, no entanto, é pedido a este continente um esforço muito grande para fazer o caminho connosco. E, portanto, houve este sinal foi positivo, o sinal da equidade, da necessidade de incorporarmos também, de trazermos as comunidades indígenas, as comunidades mais vulneráveis para este processo, a questão, de facto, de triplicarmos eventualmente as energias renováveis, portanto, o que também será um apoio indispensável. E penso que a agricultura tem também muito eventualmente um programa específico, como tem feito, aliás, está ali o José Salema, portanto, com a EDIA e a necessidade, de facto, de complementar também a atividade neste domínio. E depois, mas infelizmente, e isto é um sinal de que a adaptação ainda não é uma centralidade, infelizmente, a questão da natureza e da necessidade de trazer a natureza, as soluções baseadas na natureza, para, como agentes também da transição, da transformação, isso ainda ficou muito aquém do que se desejava. Há um apontamento para a agricultura, que é importante relevar, designadamente o processo conduzido pela FAO, no sentido, de facto, da agricultura também passar a estar mais presente em todo este processo de transição, portanto, objetivos de redução do quadro de emissões, houve um compromisso que é muito relevante, portanto, sim senhor, a agricultura aparece, mas não estou certa que pelas boas razões, mas isso é outra questão. Mas quero só deixar uma última nota, e termino já, que tem a ver, de facto, com a adaptação. De facto, a grande parte das incertezas que nós temos hoje nos cenários climáticos estão exatamente na dimensão ambiental. E isto na interface com o sistema alimentar, portanto, o food system no conjunto. Estão, de facto, na área alimentar e, neste aspecto, eu destacaria sobre algumas dimensões que a ciência não conhece ainda de forma plena e que têm um impacto tremendo, ou que podem vir a ter, designadamente os serviços de ecossistemas, em particular no caso da agricultura e dos crops que estão que são considerados, são centrais à agricultura. A polinização é um dos processos em que há uma profunda incerteza e não há conhecimento suficiente. Também no domínio da adaptação, para que ela seja realmente conseguida, é preciso conhecermos mais, sabermos mais sobre os ditos crops, portanto, as espécies que, do ponto de vista de interesse agrícola, que têm, qual é de facto a sua capacidade, qual é a sua amplitude, qual é a margem que é possível, a resiliência dessas espécies, portanto, a esse nível temos pouco conhecimento. A integração das novas tecnologias, portanto, ainda estamos com grande dificuldade em transferir as novas tecnologias. E vou terminar. É claro que o solo é outra parte da equação relativamente desconhecida e ela é essencial para o processo de adaptação, mas deixaria só uma última nota, porque nós não estamos aqui a falar, evidentemente, estamos a falar da agricultura de terra, não estamos a falar da pesca. A pesca é outra dimensão muitíssimo importante do food system, que tem aqui uma alteração grande que resulta, sobretudo, também da temperatura, do aumento da temperatura e da transferência de alguns estoques para outras regiões. E terminava, então, com uma dimensão que conhecemos também muito pouco e que ainda não está no domínio do impacto que podem ter as alterações climáticas, tem a ver com as doenças, pragas e doenças, portanto, e o que é que, de facto, os novos cenários podem tornar mais evidentes algumas pragas e doenças que, se tivermos maior vulnerabilidade fisiológica nas espécies que tendemos a privilegiar, de facto, podemos estar perante cenários de perda. Já não temos dúvidas nenhumas, este documento vai mostrar de forma muito clara. Já temos perdas de produtividade em alguns cereais, como sabem, que à escala da Europa já podem atingir os 60%, 30% a 60%. Este documento vai também dizê-lo de forma muito clara, portanto, particularmente os cereais, mas temos perda de produtividade a outros níveis. É evidente que depois dizemos, bom, mas o CO2 pode compensar. É verdade
porque as plantas se alimentam de carbono, portanto o CO2 pode compensar, mas em plantas C3 essa compensação digamos, pode acontecer, mas ela não tem a mesma expressão e temos outros fatores que, como sabem, também alimenta-se de carbono, mas também troca água, portanto, o regime hídrico aqui tem outras implicações e os níveis de produtividade também de produção de biomassa nem sempre representam valor, isto aqui já entramos na cadeia alimentar e na segurança alimentar, porque de facto nós temos mais biomassa, não significa, ou mais produtividade, como todos sabem, não significa termos mais qualidade do alimento produzido. Portanto, isto é outra dimensão que as alterações climáticas nos colocam e outro desafio. Obrigado, Helena. Passava ao António Gonçalves Ferreira, Presidente da UNAC e agricultor e produtor florestal, a quem eu pedia também uma primeira apreciação a esta apresentação do professor, já agora com uma visão dos impactos que tem para a nossa realidade agrícola e florestal. Senhora, muito obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma coisa que não é normal fazer nos comentários, que é vou concordar. Portanto, geralmente os comentários são feitos para discordar e eu concordo com tudo o que o professor Filipe Duarte Santos aqui disse. Portanto, é uma realidade, porque as alterações climáticas ou a evolução climática está a acontecer e é uma realidade de que temos que nos adaptar. Portanto, e eu, como agricultor, nós, como agricultores, somos os primeiros responsáveis por ter essa consciência e também os primeiros prejudicados ou impactados, como se diz hoje, em linguagem politicamente correta, com este assunto. Portanto, na realidade, o que é que nós vamos... Temos esta realidade global, mas depois nós, global, influenciamos pouco. Portanto, temos que contribuir, temos que perceber, temos que entrar no caminho do net zero, para aí caminharmos, mas o que é que nós podemos fazer, o que é que nos vai acontecer a nível nacional? Basicamente, assim, sendo muito terra a terra, vamos ter o clima de Mértola no Alentejo e vamos ter o clima do Alentejo por aí acima, no Vale do Tejo e do Sado e pelo interior até Bragança. Portanto, neste momento vive-se em Mértola, o João Madeira provavelmente vai explicar isso melhor que eu daqui a pouco, e temos que garantir que o nosso território se adapte em duas vertentes. Na sua grande maioria, porque a grande maioria do território vai ser sempre agroflorestal, o que nós temos que fazer é proteger o solo. Portanto, isso temos-lo feito umas vezes melhor, outras vezes pior no passado, mas na zona onde eu tenho mais trabalho e conheço melhor, portanto, tudo o que são os sistemas agroflorestais mediterrâneos, desde do montado de azinho, montado de sobro, até aos sotos de trás-os-montes, desde que haja uma atividade agrícola rentável, nós conseguimos ter baixo risco de incêndio, conseguimos ter pessoas no território e conseguimos ter uma economia que nos permite que não haja o contraponto do despovoamento e da desertificação, que é uma coisa que os ambientalistas gostam muito, que é a repristinação do território, o irmos buscar o que está lá atrás, e o que está lá atrás no clima mediterrâneo que chama-se fogo. Portanto, e é isso que nós não queremos, mas é isso que também há poucas vozes a dizer, como até agora também havia poucas vozes a dizer, como o professor disse hoje, que nós temos é que nos adaptar, porque a realidade está cá e se nós continuarmos a querer mitigar, portanto, não vamos a lado nenhum, porque o tempo continua a andar, continuamos parados no tempo. Portanto, em 80% do território nós temos que proteger o solo. Portanto, e para isso temos que ter políticas que promovam, mas que depois sejam implementáveis no terreno. Na restante área, que é a área onde podemos regar, portanto, porque temos solos de qualidade, portanto, nós estamos limitados na expansão do regadio pela qualidade dos solos e pela orografia da paisagem, aí temos que investir em reter mais água. Portanto, nós temos, na realidade, apenas 20% dos nossos recursos hídricos são utilizados para a agricultura, ou têm capacidade de ser retidos para serem utilizados para a agricultura, e aí temos que melhorar. Portanto, nós temos que fazer mais barragens, independentemente de haver uma política europeia e uma ideia europeia
que temos que tornar os rios livres. Obviamente tem que haver alguns rios livres, tem que haver alguns troços de rio livre. A biodiversidade é obviamente importante, mas tudo isso é possível de compatibilizar desde que se esteja num caminho de soluções e não num caminho de ver quem é que grita mais alto e quem é que consegue ter a mensagem mais apelativa para a comunicação social. Era importante que hoje tivesse aqui comunicação social que não seja do setor, que não seja a nossa comunicação social interna, que diz aquilo que nós gostamos de ouvir, mas que hoje o público, o expresso, tivessem aqui para poderem dizer o que o professor Filipe Duarte Santos disse. Porque isso é a mensagem verdadeira e muitas vezes o que acontece é que a mensagem que passa para a opinião pública são soundbites tirados aqui e ali de um PowerPoint que não são a realidade. Portanto, isso é a terceira vertente da equação da adaptação. A primeira é fazermos mais barragens e plantarmos mais árvores. A segunda é usarmos a ciência e a tecnologia e podermos usá-la quando ela está disponível, e nós neste momento temos ciência e tecnologia disponível que não podemos usar por uma série de constrangimentos burocráticos que existem em Portugal. E a última é termos uma informação verdadeira sobre o que é a realidade e sobre o que precisamos de fazer no futuro. Obrigado, António. Por último, aqui o Pedro Ribeiro, presidente da CIM de Lisboa e Val do Tejo, da Lesíria de Lisboa e Val do Tejo. Quem perguntava também, pedia um comentário à intervenção do professor Filipe Duarte Santos, eventualmente numa ótica mais territorial e dos impactos que tem naquilo que é o território de abrangência da CIM. Bem, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu também tentarei ser breve. Eu sou presidente da Câmara de Almeirim e presidente de uma comunidade intermunicipal que abrange 11 concelhos na Lesíria do Tejo e, portanto, num dos territórios de maior produção agrícola, não só do país, mas da Europa. E estamos, efetivamente, desde há muito preocupados com estas questões e algumas foram aqui abordadas. Eu começaria agora até por esta última parte. Nós precisamos de ter gente no território. Porque quando temos gente no território, tudo isto funciona de forma diferente. Há pouco falava-se das questões de onde é possível ter agricultura, onde não é possível ter agricultura, onde não é possível ter agricultura nós podemos ter produção agroflorestal, florestal e, portanto, mas eu preciso ter gente no território. E eu continuo a ter um conjunto de pessoas que tomam decisões, que são políticos, ou que são técnicos nomeados por políticos, e a minha intervenção é uma intervenção política, porque eu sou político, que não compreendem a importância de ter gente no território. Eu não posso continuar, bem, para já, enfim, como cidadão, é só um comentário à parte, acho muita graça a ter-se feito a COP no sítio onde foi feita. E, portanto, viemos todos para o lado. A verdade é que, a semana passada, havia lá uma polémica que parece que quem tratava da COP andava também a tratar de negócios, etc. E, portanto, nós acho que ainda não percebemos, o mundo não percebeu que efetivamente isto tem que mudar. Porque, enfim, entre aqueles que acreditam na ciência e que acham que isto é um problema, e um conjunto, perdoem-me a expressão, de idiotas que continuam a achar qualquer outra coisa, porque acham que assim podem ter uma opinião, nós temos um problema grave, e um problema grave que durante algum tempo era um problema que ficava-se pela base da sociedade, neste momento é um problema que chega aos decisores mundiais. De tal forma que, entre outras coisas, enfim, temos tido aí, já tivemos líderes, e provavelmente iremos ter em breve, líderes de grandes produtoras que não acreditam nisto. E, portanto, é difícil mudar.
Do que diz respeito a Portugal, eu neste momento eu e com certeza que mais de uma centena de presidentes de Câmara andamos a mudar os nossos PDMs. E andamos há anos, o meu anda há 20 anos a ser, já vamos na segunda tentativa, parece que agora vamos conseguir terminar. E eu tenho um argumento, eu sou de um concelho que apesar de tudo tem uma concentração urbana importante, apesar de ser um concelho agrícola, e quando me dizem que eu não posso permitir que uma casa numa aldeia possa crescer mais 10 metros, porque isso vai contra as políticas de ordenamento, e que isso é mau para a agricultura e para a reserva agrícola e para a reserva ecológica, a pergunta que eu faço é, então, mas se eu morar nesse sítio, se eu até lá tiver uma pequena horta, se eu puder fazer compostagem daquilo que sai, se eu puder ter as galinhas, os patos e outras coisas, etc., eu sou ou não sou melhor para o ambiente do que viver numa cidade ou numa vila? E este também é uma questão importante, porque nós temos hoje um conjunto de problemas fruto de não termos gente no território, cada vez temos menos gente no território e o problema cada vez será maior. Eu tenho, enfim, acho que isto só vai mudar quando as coisas estiverem num ponto onde se calhar será muito difícil voltar atrás. Mas eu vejo muita gente a dizer que, sim senhor, as alterações climáticas são um problema, etc, etc, mas depois consomem fruta da época em qualquer época do ano. Com tudo aquilo que isto são pequenas coisas, mas cada um de nós tem que poder fazer a diferença. Enquanto eu, como consumidor, quiser continuar a comer uvas no Natal, alguém as vai trazer para cá, porque alguém vai ganhar dinheiro com isso e, portanto, os transportes marítimos também são aquilo que são. E se não houver transportes marítimos, há transporte aéreo, haja quem pague. E, portanto, também é preciso, e a agricultura aqui, os setores da agricultura não têm conseguido comunicar de forma correta. A questão da água, há pouco foi aqui falada. Há quem diga que, se a agricultura consome 70% ou 75% da água, então tem que consumir menos. Ainda não se conseguiu explicar, obviamente que é sempre possível consumir menos, mas ainda ninguém conseguiu explicar que a agricultura não consome água, transforma a água em alimentos, que nós precisamos para viver. Para terminar, uma questão polémica, que também já aqui foi falada, que tem a ver com a questão da água. Se nós temos cada vez menos precipitação, e se a precipitação é cada vez mais concentrada, a pergunta que se faz é a seguinte: o que é que eu tenho que fazer quando chove muito? Devo ou não devo ter capacidade para reter essa água? Como é que se retém a água? Retém-se a água com barragens. Eu gosto muito do discurso que os rios devem ser naturais, selvagens, tudo. O problema é que a realidade é outra. E, portanto, nós precisamos ter barragens, precisamos de não andar a explorar a água do subsolo. Eu tenho uma casa agrícola no meu concelho que tem ali à volta da cidade 10 pivôs. Os 10 pivôs no verão consomem mais do dobro do que aquilo que a cidade usa por dia, que são 12 mil pessoas, para consumo humano. E eu tenho que ter a capacidade de mudar isto. Não é só deles deixarem de utilizar água, é deles poderem utilizar água de superfície. E para isso eu preciso de, naturalmente, poder usar a água das chuvas. E para isso, como ela não chove sempre, eu preciso da questão das barragens. Portanto, acho que, e para terminar, nós ou conseguimos mudar os paradigmas em relação à água, em relação às pessoas nos territórios, em relação à forma de pensarmos todos, ou então, esta já é a 28ª COP, veremos cá estar mais 20 ou 30 ou 40 anos, enfim, quem cá estiver, e não acredito que as mudanças sejam substanciais. Nós só mudamos, isto é uma questão muito humana, nós por norma só mudamos em dor, quando dói, e ainda não nos dói.
objetivamente ainda não nos dói. E, portanto, vai ter que doer, infelizmente, e para isso, eu, como digo, sou pessimista nesta matéria, mas acho que não podemos também, e com isto queria terminar, não é só aquilo que nós podemos estar à espera que os Estados Unidos ou a China ou quem for possa fazer, não é só aquilo que a União Europeia pode fazer, é aquilo que nós, enquanto país, podemos fazer e é aquilo que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer. Porque aquela lógica do pensar global, agir local, é claramente algo que se aplica aqui. Muito obrigado, Pedro. E falou num tema que me parece relevante e voltava agora ao professor Filipe Duarte Santos, porque falou-se no tema da água necessariamente nesta questão da adaptação. Como sabem, é um tema absolutamente central para o setor agroflorestal. Caracterizou bem esta questão climática e os impactos que tem na precipitação, menor, mais concentrada e com fenómenos mais passados no tempo, e daí depois todas as outras soluções, não só o aproveitamento das águas residuais, melhorar a eficiência, etc., mas também falou das barragens e da interligação entre bacias. Mas também falou ali a certa altura, num gráfico que eu achei bastante curioso, que é a questão do PIB e da nossa incapacidade de termos disponibilidades financeiras. E agora diria que como é que compatibilizamos estas duas vertentes, porque é impossível fazer uma coisa sem a outra. Muito obrigado pela questão. Bom, quer dizer, reparem, em relação à questão que nos traz aqui, central dos impactos das alterações climáticas sobre a agricultura, aquilo que procurei salientar é a necessidade de adaptação. E a adaptação é algo que é politicamente mais difícil do que a mitigação. Não quer dizer que a mitigação seja fácil, mas a adaptação é mais difícil porque, enfim, envolve mais interesses, envolve mais setores e é profundamente multidisciplinar e interdisciplinar. Portanto, essa foi a ideia que eu procurei transmitir e por isso é que disse que é necessário que as pessoas que fazem adaptação tenham conhecimentos do setor agroflorestal, tenham conhecimentos sobre solos e sobre biodiversidade, é necessário que tenham conhecimentos sobre recursos hídricos e sobre economia de mercado. Bom, eu disse economia de mercado porque Portugal faz parte da União Europeia e a União Europeia é um espaço de economia de mercado. Portanto, eu penso que aí assim estamos todos de acordo. E, portanto, a questão é otimizar a economia de mercado no nosso país, não é? Quer dizer, perdoem-me, mas eu não vejo outras alternativas neste momento. Portanto, e por outro lado, temos, de facto, problemas que foram aqui salientados e muitíssimo bem, de que a capacidade do interior do país de reter população é fraca, não é? É fraca. E, portanto, isso é algo que desequilibra, não é? Um território, uma nação, não é? E temos, evidentemente, todas as ajudas da União Europeia, mas também temos que ter a nossa dinâmica própria, não é? A nossa, eu diria, desculpem a expressão, a nossa coragem, não é? Para enfrentar estes problemas. E a talho de foice, gostaria de salientar que este Centro de Competências para as Alterações Climáticas do setor agroflorestal é um exemplo de dinamismo. É um exemplo de dinamismo que eu, como dizem os espanhóis, não é? Os espanhóis, os brasileiros, parabenizo. Dou os parabéns, felicito. Porque tem dinâmica, porque as pessoas estão empenhadas e porque há opiniões diferentes e porque há diálogo, há debate, não é? Portanto, sem isso, enfim, o futuro é mais difícil. De forma que, agora, em relação à questão da água propriamente dita, eu penso que projetos como o projeto Tejo
é um projeto que deve ser acariciado, deve ser dado conhecimento, deve ser divulgado. Agora, onde é que está o dinheiro para fazer esse projeto? Bom, quer dizer, reparem, Portugal levou 50 anos, ou vai levar mais de 50 anos, a fazer 2 pistas paralelas para aviões de longo curso. Não é? 2 pistas paralelas para aviões de longo curso. Esta é que é a realidade. Mais de 50 anos, não é? E não sabemos ainda quando é que essas 2 pistas ficam a funcionar. Portanto, quer dizer, há um déficit, e foi isso no slide que eu não consegui mostrar no último, há um déficit de decisão, e um déficit de ação. E, bom, e quer dizer, e este setor é realmente fundamental, não é? Quer dizer, se nós queremos ter um país equilibrado do ponto de vista territorial das populações, é urgente dar mais atenção a este setor da agricultura e da floresta. Quer dizer, eu falei pouco da floresta, mas nesse tal relatório ou reflexão que eu referi do CNADES, que penso que será aprovado na sexta-feira e que foi muito esforçado, aborda a questão da agricultura, da água, da biodiversidade, dos solos, portanto, e no CNADES existem pessoas com formações e com profissões nestes setores, e não foi fácil, levou muitos meses, não é? Levou mais de um ano, mas foi possível, não é? Foi possível, enfim, penso eu que... E, portanto, é necessário diálogo, mas é também necessário dinamismo e capacidade de nos fazermos ouvir, não é? De nos fazermos ouvir na sociedade e de transmitir aquilo que é a nossa mensagem, não é? Que é a nossa mensagem. Portanto, em relação à água, acho que, quer dizer, reparem, é estranho que as pessoas no sul do país, no Algarve, estejam, eu ia dizer... A palavra, enfim, já não se usa muito, não é? Mas a rezar para que chova, não é? Quer dizer, rezar entre aspas, não é? Quer dizer, qual é o plano B que há para o Algarve se não chover abundantemente até abril? Quer dizer, e com franqueza, eu não sei de ninguém no mundo que saiba dizer que vai chover torrencialmente no Algarve daqui a um mês ou não é? Portanto, é uma incerteza grande, não é? E, portanto, qual é o plano B que existe? Eu não sei qual é. Muito obrigado. Helena, talvez este tema que agora começamos aqui a abordar e também tem a ver necessariamente com toda esta dinâmica que sentimos também na COP e tem a ver com estas conflitualidades que existem entre território, entre interesses diversos, entre estas preocupações mais ambientais ou mais económicas ou mais sociais. Como é que desta discussão, desta quadratura, se consegue fazer política e haver decisão, como dizia o professor? Eu, por acaso, quer dizer, agradeço imenso a sua questão. Eu estava aqui a ser interpelada sucessivamente e depois eu fico com alguma dificuldade até em conter, porque, quer dizer, desde logo a questão da COP28 e, quer dizer, evidentemente que apontar para o Azerbaijão, a próxima COP, tudo isto, todos estes sinais muito frágeis que sentimos, de todo modo, apesar de frágeis, são sinais que a humanidade precisa. Portanto, nós não podemos dispensar ou desperdiçar estes momentos, não podemos dispensar estas oportunidades de diálogo e de construção de soluções de consenso. Isto, pelo menos, vamos construindo narrativas e sabemos para onde queremos ir. A dificuldade depois é o tempo que demora a conseguirmos aqui convergir, infelizmente, tanta coisa que se perde no caminho, mas a termos uma narrativa que nos leva, que nos conduz, enfim, coletivamente, num sentido é muito positivo. É claro, mas me perguntei, mas agora no Azerbaijão, claro, um país onde a economia depende mais de 60% dos combustíveis fósseis, enfim, é claro que isto me suscita muita inquietação. Mas, por outro lado, também recebi, já agora há outras COPs, não é? A COP 16 da Convenção para a Biodiversidade vai acontecer na Colômbia em 2024, que é extraordinário, é um sinal muito positivo, não é? De que, de facto, queremos trazer a biodiversidade como indispensável também à configuração daquilo que são as que tem que ser necessariamente a transição ecológica. Portanto, isto o movimento é este e é convergente. Pode demorar mais tempo,
podemos perder muito no caminho, mas o movimento é, de facto, um movimento para uma transição ecológica. E todos os que estamos aqui na sala temos essa percepção. Nós temos que fazer esse caminho para uma transição ecológica. Todos os sistemas e a dificuldade que nós temos é exatamente na contradição, na incerteza dos nossos tempos. E quando falamos nas conflitualidades, por exemplo, quando falamos aqui da questão da REN e da RAN, eu compreendo exatamente o que disse, a dificuldade, então, mas que diabo, eu quero manter aqui as pessoas, enfim, isto, e tenho aqui uma legislação de há 40 ou 50 anos que me inibe uma solução que, evidentemente, do ponto de vista racional, é a óbvia, não é? Mas estas conflitualidades com o que acontecem agora, quando queremos expandir, porque queremos energia renovável, queremos expandir fotovoltaicas, queremos expandir os painéis solares e, portanto, estamos a conflituar com os montados sobre e, portanto, com soluções também de economia real e local. Portanto, estas conflitualidades fazem exatamente parte. E o grande problema é este, a adaptação exige inteligência. Portanto, e aquilo que o professor Filipe Duarte Santos dizia no fim, do caráter interdisciplinar, da necessidade de construirmos, de facto, em conjunto, de planearmos em conjunto as soluções, é a grande dificuldade que o país tem e que é crónica, que todos sabemos, não é? Nós, de facto, tardamos sempre décadas a construir soluções e, com isso, perdemos. Depois até vamos, enfim, encontrando, mas este é o problema da solução. A adaptação, a estratégia adaptativa que é hoje crítica, não é? É exigente, é complexa, é exigente e é sistémica. E nós não estamos habituados a trabalhar assim, não é? E muito menos a política pública. Este é que é a grande dificuldade. Mas vamos ter que ir por aqui. E, portanto, enquanto a questão da situação demográfica do país, que não é, enfim, é uma questão muito mais global, o problema demográfico e esta, digamos, tendência para a vida urbana, portanto, com tudo o que isso implica, é um fenómeno universal, que Portugal sente de uma forma absurda, não é? E que deixou, como dizia um autarca a certa altura, que o próprio Sá de Miranda dizia há 5 séculos atrás, não me temo de Castela, mas sim de Lisboa, que ao cheiro desta canela o reino se despovoa. Isto foi há 5 séculos. Portanto, nós de facto temos esta forma como ocupamos o território e como continuamos a fazê-lo, é de facto muito pouco inteligente e, portanto, não temos privilegiado de facto as soluções. Ora, num tempo muito mais exigente, as coisas vão sendo mais difíceis e nós temos que, e é exatamente o que nos está aqui a faltar. Aliás, foi também mencionado o potencial produtivo dos solos. Vamos aqui, reparem, por um lado queremos água, com certeza queremos água, não é? Queremos água para podermos ter fertilidade, para podermos ter resposta, evidentemente, produção alimentar. Mas, por outro lado, como dizia muito bem, se o potencial dos solos não acolher essa produtividade, esse rendimento, pois, quer dizer, estas coisas têm que ser articuladas e o grande problema é este. Nós precisamos urgentemente de planear a política pública, concretamente a política pública territorial, em função destes cenários. E os cenários climáticos são absolutamente extraordinários para este exercício, porque nos permitem, não é, pensar no longo prazo. Ainda por cima temos a sorte ainda de contar com apoios comunitários, não é, que vão exatamente dirigidos para esta adaptação. Portanto, agora o que nós temos que ter realmente é a inteligência. Portanto, eu diria que o país precisa urgentemente, desde logo, de um planeamento, de um zonamento agroecológico. Já o devia ter feito. Esse zonamento agroecológico, de facto, tem que ter uma raiz interdisciplinar e tem que trazer exatamente estas coisas. O potencial do solo, a situação demográfica, a condição demográfica, a justiça social, temos ou não temos condições de população no território para dar resposta a isto, não é? E, por outro lado, também, a resiliência significa que também temos que cuidar da agricultura familiar, da agricultura que está nos territórios. Isto é resiliência, é adaptação também. E, portanto, o que me parece é que, digamos, no conjunto, há, de facto, uma necessidade de política pública que tenha esta capacidade de resposta interdisciplinar e que faça escolhas. Nós temos que fazer escolhas. Evidentemente que eu sou, como toda a gente sabe, enfim, ambientalista sou completamente defensora, digamos, da biodiversidade e da conservação da natureza. Não é por cá, não é porque meu gáudio, é porque eu considero que é indispensável.
ao nosso bem-estar e ao nosso futuro. De facto, sem biodiversidade, sem conseguirmos assegurar a conservação dos nossos sistemas naturais, sem harmonizar o nosso progresso com os sistemas naturais, não vamos realmente ter sucesso enquanto espécie. Isso, nós também já percebemos isto. Nós, se formos honestos, se fizermos essa reflexão, nós percebemos que temos que o fazer. Agora, não vamos estar sistematicamente a contrapor ou comemos ou temos comida, ou comemos ou temos natureza. Isto não pode ser assim. Nós temos hoje a inteligência e o conhecimento e podemos construir mais soluções no sentido exatamente de tentar harmonizar. Mas isto, nesta fase de transição, implica fazer escolhas e se as escolhas forem inteligentes, nós perdemos menos. Eu sou, evidentemente, a favor dos rios livres, mas também sou consciente, não é, de que, num tempo de transição, eu tenho que perceber que recursos hídricos são necessários, não é, para conseguirmos manter a nossa segurança alimentar, não é, responder, digamos, dentro do possível àquilo que é a nossa produção, não é? Enfim, eu estou consciente que vou ter que perder. Evidentemente que eu sou consciente que vou ter que perder. Eu estou a perder todos os dias, não é? Quando permitimos, enfim, para termos mais energia renovável, quando eu, enfim, preconizo que vale a pena apostar na nossa performance energética até 2030 e conseguimos, de facto, os 80% ou 90% de sustentabilidade energética, que para isso vamos ter que apostar no solar, enfim, e com isso impactar alguns. Eu tenho consciência que vou ter que perder. Mas a perder, eu tenho que perder de forma eficiente, portanto inteligente, portanto tenho que fazer de facto as melhores escolhas. E isso é que é intolerável, porque no fundo continuamos a preconizar, digamos, um pouco à la carte, não é? Um pouco à la carte, quer dizer, e isso é que já não faz sentido e, portanto, se é preciso mais recursos hídricos, se é preciso mais água, se é preciso reservatórios, enfim, contenção de água, aproveitar excesso de água em determinados contextos e utilizá-la de outra forma, não é? Evidentemente que a política ambiental tem que compreender esta dimensão social. E ninguém vai deixar de o fazer. Acima de tudo, a política, ninguém cuida mais as pessoas do que quem cuida a natureza. E os agricultores sabem isso melhor que ninguém. Vocês são os primeiros a não querer destruir a natureza. Claro que são. E, portanto, enfim, pode haver riscos porque não há conhecimento, porque não sabem exatamente como é que funciona o sistema solo e precisam de mais conhecimento, mais apoio, é verdade que sim. Mas, digamos, tornar a agroecologia a narrativa central da agricultura vai acontecer, é inevitável. Agora, se a agroecologia, que significa, percebemos como é que nos tornamos eficientes na produção alimentar em contexto urbano, como é que podemos valorizar, de facto, os micro-organismos que temos no solo que nos podem tornar mais eficiente uma produção vegetal. Isso, de facto, é conhecimento que nós precisamos para tornar, mesmo a agricultura industrial, tem que começar, que eu, de facto, penso que estará condenada a curto prazo, por ela própria, mas, enfim, penso que a agricultura convencional, de uma forma geral, ela própria tem todo o interesse em incorporar o conhecimento agroecológico para produzir. Pronto. O resto, as questões, os impactos ambientais que os cenários climáticos nos colocam de forma cada vez mais premente. Isso é uma componente que a política pública tem que incorporar e nos ajudar a construir, porque sem isso não vamos conseguir ter as ditas soluções. E, nesse sentido, este Centro de Competências, eu acho que tem feito um trabalho muitíssimo interessante, trazendo toda a gente, procurando criar diálogos, ajudar a construir soluções, trazendo a academia, enfim, trazendo os agentes dos agentes da política pública e, portanto, eu acho que este é um processo. Agora temos que dar mais capacidade, capacitar estes interlocutores nos territórios, não é? Eu não estou aqui a responder à questão demográfica, essa é uma outra dimensão ainda mais complexa, porque também temos que levar, digamos, a percepção das pessoas, também a percepção dos jovens, a literacia que é preciso construir para que, de facto, valha a pena, portanto, portanto, isto já é um conjunto bem mais complexo de política pública que, infelizmente, também não temos, porventura, construído da melhor forma. Mas, seguramente, que temos uma janela de oportunidade imensa, porque nunca como hoje
a agricultura, o sistema alimentar foi tão valorizado pelos jovens, pelos agentes de política global. Hoje, quando falamos de agricultura, falamos com orgulho, cada vez mais com orgulho. A agricultura, de facto, hoje, e não é por acaso que ela entra na COP como nunca tinha entrado, não é? Também não é só pelos lobbies, também é pela percepção dos próprios agentes do sistema alimentar de que as pessoas hoje querem ser parte desta transformação e porque, de facto, a dieta alimentar, como sabem, vai mudar radicalmente, também por força do clima, mas não só, também pela percepção das pessoas que hoje, como nunca, associam a sua saúde, queremos viver mais, mas queremos viver com saúde. E a saúde passa por uma boa alimentação. Isso hoje é absolutamente inequívoco e é uma transição que conjugadamente com o clima, vai fazer a diferença nos territórios. Eu penso que isso vai ajudar a uma outra forma de... Peço desculpa, alonguei muito. Não Obrigado, Helena. Eu passava, António, falámos pouco de floresta, de facto, e tu tens responsabilidades também grandes na área florestal. E quando olhamos, sobretudo, para as emissões, quando falamos para a agricultura, esquecemos sempre que, de facto, vivemos até numa realidade, como o próprio Centro de Competências diz no seu nome, agroflorestal, e se pusermos essas emissões da floresta, de facto, o nosso contributo até é neutro, os anos em que temos fogos florestais, mas o papel da floresta no contributo para esta resiliência apontada também na COP e este caminho de adaptação às alterações climáticas é crucial. E o que é que nos podes acrescentar relativamente a isso? Ok, eu vou fazer como a professora Helena Freitas e vou responder a outra coisa que não é se tu me perguntaste, mas pronto. E voltando aqui um bocadinho atrás, vou discordar também de algumas coisas, nomeadamente de uma coisa, não é discordar do professor, é de uma coisa que o professor disse. O professor disse que na COP, no relatório final, não terá aparecido por vergonha o tema da alimentação. Não disse isso. Foi isso que eu interpretei. Não, foi por vergonha é que chegaram à conclusão de que era necessário escrever... Portanto, é uma vergonha que isso seria uma vergonha se isso não estivesse lá, não é? Exatamente, Portanto, a transição. E isso é importante. Mas há uma coisa que é sintomática. Eu não li a declaração, não é? Li o artigo 28, porque me apareceu aqui no telemóvel, foi o único que li. Portanto, que é o das metas. E as metas são todas chutadas para 2050. Não, mas esse documento foi outro, não foi o da COP. O que me apareceu, e isto, nós lemos aquilo que nos aparece à frente e achamos que os mídias nos estão a transmitir informação verdadeira. Portanto, o artigo 28 que eu li, portanto, que aparece como notícia, como sendo o final da COP, põe as metas todas em 2050, excepto uma, que é a do metano. Portanto, e o metano tem 3 fontes. Basicamente, não estou fora mas são os vulcões, que nós não controlamos, não é? A atividade vulcânica, que nós não controlamos. São os pântanos, que nós também não controlamos e que na Europa queremos promover na tal deriva ambientalista repastinadora, sem sentido, não é? Sem qualquer sentido. E as vacas. Portanto, quem é que vai ser o culpado de nós não conseguirmos reduzir o metano? Já está encontrado, vão ser as vacas. Portanto, mais uma vez se vê a falta de peso que o setor agrícola tem em conseguir passar uma mensagem verdadeira e deixar-se passar por bode expiatório do problema. Portanto, quando na realidade nós somos a grande solução. Portanto, porque nós enquanto setor, conseguimos nos últimos 50 anos produzir o dobro dos alimentos com o dobro da eficiência. Portanto, nós, numa fotografia fácil, produzimos em metade da área aquilo que produzíamos há 50 anos atrás. Obviamente, como a população cresceu muito, o consumo cresceu muito e nós também tivemos que aumentar a área. Portanto, e não sou eu que o digo, quem o diz é o Economist, que é uma fonte, acho que por enquanto ainda insuspeita. Portanto, e é aí
E isso é a nossa maneira de ser. Portanto, a agricultura, e a agricultura é toda, é familiar, a de maior dimensão, que agora apelidamos de industrial. Portanto, nós somos todos a agricultura. Quem produz os alimentos somos todos nós. Depende do continente em que estamos, da localização em que estamos, da dimensão da propriedade, mas todos contribuímos positivamente. Portanto, e o nosso ADN é o ADN da adaptação. Nós adaptamos-nos todos os dias. Nós todos os dias de manhã, quando chegamos lá à seara e vemos como é que as coisas estão, temos que tomar uma decisão, estamos-nos a adaptar. Portanto, e adaptamos à variabilidade climática, a um enquadramento mais duro, utilizamos a ciência, nem sempre como gostaríamos. Nós, por exemplo, não podemos usar drones para uma série de operações que deveriam ser de pormenor, porque há uma legislação que não permite. Portanto, coisas desse género, não é? Tanto coisas sem sentido. Somos obrigados a fazer para podermos recorrer aos apoios da PAC que existem para que os alimentos sejam baratos. Portanto, os apoios da PAC não existem para aumentar o rendimento dos agricultores. Existem para que haja alimentos baratos no mercado. Portanto, temos que fazer uma série de ações supostamente com mais-valia ambiental que não fazem nenhum sentido. Há 15 dias atrás, 2 ou 3 mil hectares do Vale de Sorraia estavam inundados em cima de uma coisa que agora se chama cultura intercalar, que é uma invenção para obviar o não ter que se fazer rotações. E a Europa e o Estado português entenderam que uma rotação é fazer uma cultura um ano e não a fazer no ano a seguir. Como nós, em grande parte do nosso território onde produzimos milho, um elemento importante deste centro de competências, não temos alternativas de rotação, a alternativa que temos é fazer a dita cultura intercalar. Portanto, mas ninguém se preocupou em pensar que uma grande parte dessa área é feita em terrenos inundáveis, onde isso não deve ser feito. Mas pronto, e como não há ninguém do lado da administração pública para responder às questões, a senhora sabe, já esteve lá na política e sabe como é que é, quando se quer responder às questões temos que nos ir embora, não é? Portanto não estamos nesse, o momento é esse. Pronto, mas voltando ao que aqui nos traz, nós somos parte da solução, nós trabalhamos todos os dias para usar os recursos mais eficientemente e não nos podemos esquecer de uma coisa, vamos ter que produzir mais alimentos no mesmo planeta, portanto, sendo mais eficientes, contribuindo, obviamente, para a redução da pegada ambiental e carbónica e conseguindo ter aqui, assim, um impacto muito positivo em termos do que é o balanço e ainda aquilo que o Pedro me perguntou, as florestas portuguesas podem sequestrar de forma duradoura no seu ecossistema, floresta, árvore, solo, portanto, todo o ecossistema, cerca de 25% das emissões atuais de Portugal. Portanto, e é isso que nós temos que nos focar. Agora, isso é um serviço que os agricultores e os produtores florestais prestam sem qualquer retorno ao país. Portanto, e os serviços do ecossistema, que também já foram aqui falados, continuam a ser um bocadinho uma miragem, portanto, porque fala-se muito, mas na realidade, se eu quiser concretizar a remuneração ou a internalizar o que são os retornos que a sociedade tem, portanto, eles tardam em chegar ou tardem a ver um modelo económico que os faça chegar à sua base. Portanto, em termos globais, a floresta é, na realidade, e o agroflorestal é, na realidade, um elemento muito positivo. Eu vou dar só 2 exemplos. São as centenas de milhares ou milhões de árvores que foram plantadas em toda a zona interior desde 1992 para cá, mais nesse período de 92 a 2000 do que agora, porque os apoios não são tão interessantes e quem investe para recolher resultados a 25 ou 30 anos tem que ter um incentivo a fazê-lo e o Estado, o tal Estado que lhe falta capacidade financeira, tem que perceber isso. Isso foi uma ação importantíssima. A outra foi o programa Terra Prima. O programa Terra Prima, que foi uma coisa que veio da ciência para o campo, para a economia,
permitiu mudar o modelo de controle de matos na maioria das áreas agroflorestais, deixando de utilizar grade, de mobilizar o solo, de ter perdas cíclicas de carbono no solo e conseguir um modelo muito menos impactante em termos de erosão e com muito mais impacto em termos de sequestro de carbono. Como é que isso se conseguiu? Criando um programa de incentivo há 15 anos atrás, que levou a que um grupo grande de pessoas entrasse nessa tecnologia e que depois os outros percebessem que aquilo valia a pena. Portanto, o que acontece neste momento? O nosso baseline não é elegível para tudo o que seja uma remuneração dos serviços do ecossistema. Porquê? Porque nós fizemos as coisas bem feitas há 15 anos atrás, portanto, e há 15 anos que estamos a aportar à sociedade, portanto, e isso não é tido em conta no que vai ser o modelo de futuro. Portanto, só para terminar, e dar aqui uma nota, já tinha dito que se vive em Mértola, portanto, que vai ser o nosso clima um bocadinho mais estendido. E há outra coisa que também é verdade, que é quando nós passamos ali na ponte Vasco da Gama e vimos o moachão, que eu nunca sei se é da Lhandra, se é da Póvoa, que está a desaparecer. Portanto, aquilo não está a desaparecer por causa do aumento médio do nível das águas do mar. Aquilo está a desaparecer por incúria e por uma opção do Estado português de não deixar refazer os diques de proteção. Portanto, e é isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos proteger, temos que nos adaptar e temos que fazê-lo já, porque senão vai-nos acontecer como ao moachão da Lhandra e vamos ficar submersos. Obrigado, António, e por teres conseguido responder ligeiramente à minha pergunta. Agradeço o respeito. Aqui o professor pediu-me só para... Eu vou ser muito breve. Era só para salientar que a questão do metano é uma questão que é, do ponto de vista científico, difícil. Porque como é que nós identificamos quais são as origens das emissões de metano? Hoje em dia faz-se por satélite. E por satélite, depois temos que, como há uma grande variabilidade na ocupação de todos os solos do mundo, não é? De todas as áreas, em cada pixel, não é? Quer dizer, 4 por 4 graus nesses satélites, é preciso saber quais são as fontes. E, portanto, é muito difícil chegar a um consenso. Há muitos trabalhos publicados, mas, grosso modo, 40% das emissões são naturais, não têm a ver com as atividades humanas. Dos 60%, 35% destes 60% são associadas à exploração dos combustíveis fósseis. Portanto, estão associadas aos combustíveis fósseis. Quando se retira petróleo do subsolo, quando se retira gás natural do subsolo ou carvão, sai metano para a atmosfera. E é isso que nesta COP, por grande iniciativa dos Estados Unidos, que são o maior produtor do mundo de petróleo neste momento e o maior produtor do mundo de gás natural, a China é o maior produtor do mundo de carvão, os Estados Unidos conseguiram liderar um grupo de 130 países, salvo erro, não, sim, acho que é 130 países, para controlarem, diminuírem as emissões de metano oriundas da exploração dos combustíveis fósseis. E não há explicação para aquela subida das emissões. Pode ser natural ou pode ser uma combinação de natural e antropogénica. Portanto, era só para salientar que isto do metano é, enfim, cientificamente tem muito é uma coisa que é complexa. Muito obrigado. Obrigado pela explicação. Pedro, para terminar, não sei se quer que faça a pergunta ou se vai responder a qualquer coisa. Já perdeu aqui a liderança. Já perdi a liderança, já estou a fazer aqui um papel de figurante, mas basicamente a pergunta era muito parecida com o que eu tinha feito à Helena, porque focou a questão da conflitualidade no território e estes interesses diferentes, mas também focou o facto de ser um agente político e também ter alguma influência na decisão. De alguma forma, como é que vê que pode ser diferente daquilo que existe até agora? No fundo, é perceber como é que as coisas podem, de facto, ser diferentes
daqui para a frente. Bem, o ser político e ter participação na decisão são duas coisas diferentes. O ser político é verdade, o ter participação na decisão, não. Porque a verdade é que nós, numa lógica de acharmos que tudo tem que ser igual, por norma temos decisões para o país, enfim, já nem digo para a Europa, mas temos decisões para o país que não fazem sentido. Eu conto uma coisa com alguma graça. Eu tenho no meu território uma adega cooperativa que está numa freguesia que, com a última cheia a sério, que foi a de 79, que é cheia do século, não teve lá água. Mas agora há uns modelos económicos que dizem que se o Tejo tiver uma cheia centenária, a água chega lá. Mas a água chegaria aos muros da adega cooperativa, depois, enfim, quem conhece as coisas, o vinho está está bastante mais acima nos depósitos que tem. E, resumindo, às tantas numa reunião em Lisboa, alguém me disse, gente responsável pelo território, alguém me disse: pá, isto aqui o modelo não dá. Não acham que é possível agarrar nisto e deslocar isto 500 metros mais para cima, onde já não há problema? Disse: olha, estão a ver aqueles filmes, não, há um documentário aí que passa nas televisões que os americanos usam, levam às casas. Se vocês pagarem, pode ser que isso se resolva. O senhor está a brincar comigo? Não, eu estou a brincar com vocês. Vocês dizem-me que querem mudar 500 metros porque no dia que, façam lá as contas, no dia que esta adega tiver com água onde vocês dizem que vai estar, vejam lá quanta água é que tem o Terreiro do Paço. E quando o Terreiro do Paço estiver cheio de água, ninguém se vai preocupar com a minha adega. E tenho outra, enfim, isto são muitos anos disto, que lhes disse que eu preciso de colocar, que tem a ver com a questão do território, de podermos ter as coisas, os agricultores poderem ter os sítios para guardar as suas alfaias, etc. Estamos a falar de hoje de coisas que valem centenas de milhares de euros. A lógica era... Eu às tantas já estava numa de brincar um bocadinho com aquilo, porque a reunião estava tensa e eu disse: eu preciso do sítio para eles guardarem os Ferraris e os Lamborghinis. Pois, está a ver. Pois, é o que a agricultura... tratores. Então, mas há tratores desses. Bem, isto só para... Enfim, isto é pegando naquilo que estava a dizer, a questão é esta. Nós não temos, por norma, no território, as pessoas... São as marcas, certo? E, portanto, a questão é que... eu não consigo explicar a muita gente que hoje as máquinas necessárias para a agricultura custam centenas de milhares de euros. Eu não consigo explicar que estes tratores custam centenas de milhares de euros. E a ideia que continua a existir é do agricultor com o chapéu de palha e com a enxada na mão. Portanto, e isto é um problema que a agricultura, o setor agrícola, não é só a agricultura, o setor agrícola tem que mudar. A imagem hoje que existe é errada. Hoje a agricultura é uma agricultura de precisão, com um conjunto de meios tecnológicos impressionantes e que não se consegue passar esta mensagem. Portanto, esta mensagem é fundamental para que, do ponto de vista político, estas coisas também mudem. E depois há um problema. Há um problema com aquilo do tal poder, e eu quero responder às suas questões, porque tem a ver com isto, que é, eu não posso ter decisores aos vários níveis, políticos, técnicos, etc., que não conhecem o território, que não percebem o território. Eu sou presidente de uma comunidade intermunicipal que anda há 10 anos para tentar fazer um centro de investigação no nosso território. Consigo. Tivemos projetos aprovados, tivemos tudo. Não interessa aqui, para o quê, não interessa. Há 10 anos, não consigo. Porquê? Há vontade? Não, não há. E, portanto, este é um problema. E deixo aqui uma outra nota, já que se fala das questões políticas, uma coisa que é, enfim, que é muito mais polémica do que as alterações climáticas, que é, eu, enquanto não tiver regiões no país
Eu, enquanto não tiver presidentes de região eleitos que possam tomar decisões sobre o seu território, eu não consigo mudar nada disto. Porque no dia que um presidente de uma CCDR, ou o equivalente a uma CCDR, que seja de uma região, tenha que resolver problemas e dependa a sua eleição disso, então eu vou resolver as coisas. O paralelismo que faço, e com isto queria terminar, é o seguinte. O país, há quem diga que o país é pequeno para regiões. Enfim, podemos ir aos dados todos europeus, onde percebemos que não é assim. E a questão é, se nós não tivermos regiões, então também podem começar a nomear os presidentes de Câmara. Volta-se atrás, nomeia-se. E qual era o resultado disto para a política e para a vida das pessoas? Portanto, hoje em dia precisamos de quem decide ter poder para decidir e ter conhecimento para decidir. Sendo que, se for eleito, se não tiver esse conhecimento, ou vai à procura dele, ou perde as próximas eleições. E se isso acontecer, eu acho que podemos mudar coisas. Se isso não acontecer, continuaremos neste caminho que será um dia, que vai um dia mudar quando as prateleiras dos supermercados ficarem sem comida. Obrigado, Pedro. Eu vou dar por encerrada esta mesa sem antes só fazer aqui 2 ou 3 comentários relativamente ao que aqui foi abordado. Portanto, da apresentação do professor com uma caracterização evidente daquilo que são os impactos das alterações climáticas e que esses impactos têm, sobretudo nos sistemas de produção agrícola e que têm naquilo que tem a ver com o nosso território, que impactam não só no tema da mitigação, mas também na adaptação e que conduz a termos que tomar outro tipo de medidas que vimos aqui, que passam necessariamente por olhar para o regadio com outra profundidade, por olhar para os sistemas alimentares de uma forma mais inteligente entre a compatibilização dos vários interesses e de olhar para a decisão política com conhecimento do território que permita compatibilizar estes interesses e estas necessidades que provocam dor, e há bocadinho o Pedro referiu isso e eu concordo em absoluto, que provocam dor e essa dor tem que ser bem comunicada e essa comunicação, também concordo que deve ter um conhecimento do território, uma sensibilidade para quem está a atuar mais perto das pessoas, que é absolutamente crucial para que isso seja entendido e, sendo entendido, que seja posto em prática. Muito obrigado a todos, espero que tenha sido uma discussão útil e muito obrigado aos participantes no painel.